da Valdete. Coisa mais Eles acham que elas querem. Eu achei belíssimo. Ela que faz. Que coisa. Bom dia a todos. Nós já nos encontramos no horário previsto para começar a atividade, são 10 horas. Sejam todos bem-vindos. Queria primeiramente convidar a Bebê, a Valdete, para vir aqui. A Bebê mesmo. A Bebê, pode ser essa. A Cunha. Valdete, vulgo, Cunha, Bebê. E renovar as boas-vindas, que todos se sintam muito bem aqui na nossa casa, na nossa cidade de Trabalho dos Servidores. E eu queria convidar a Marília aí para vir aqui fazer a apresentação ali dos nossos convidados. Bom, pessoal, nós estamos, como o Pedro já falou, estamos super contentes que vocês estão aqui. E é muito importante que nós confraternizemos, né? E é muito importante também que o nosso espírito esteja harmônico, esteja em um estado favorável, né? Para que a gente possa compreender, para que a gente possa assimilar todos os ensinamentos do Evangelho que será aqui tratado, tá? Porque o nosso movimento espírita só tem sentido, ele existe em função do Evangelho. Então a gente convidou aqui da nossa saúde, valorizando a nossa prata, né, da nossa co-irmã, o Francisco de Monte Alverne. Nós convidamos a gurizadinha dali, eles fizeram um grupo que é a Caridade é o Caminho. Turma! Eles fizeram um grupo e aí eles vão cantar um pouquinho com a gente, eles vão fazer uma apresentação composta de 3 músicas. Sendo que a terceira música, ela tem a finalidade de ser uma preparação do nosso espírito para a prece. Esse folder é emprestado para poder acompanhar a música, né, que eles têm, eles gentilmente trazem para que a gente possa aproveitar mais. E todo mundo sabe, segundo Emmanuel, a arte verdadeira é uma forma de elevação do espírito. Né? Então aqui nós temos o André, né? O Patrick e a Liliane. Lilian, eu ainda não conhecia a Lilian no grupo. Estamos muito contentes que o grupo está seguindo sem trabalhar. Então, com vocês, a caridade é o caminho. A não sei qual é a música que vocês. A primeira, Cativar. Tá aqui, ó, abrindo o folder. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se
Tá tudo super bom, Ulisses. Olha, acho que tá muito bacana. Acho que esse trabalho assim divulga tanto a doutrina, né? Porque a gente vai naquela animação, né? Cantando. Então agora eles vão tocar uma música e a gente já fica preparado para fazer a abertura, né? Oficial. Então é ali. A próxima música é a Tara ali. As dúvidas estão no ar.
Queridos irmãos, então é motivo de muita satisfação retornarmos mais uma vez, aliás, pela primeira vez nessa gestão, nesse órgão federativo que é a União, esse tal Espírita Glória. O nosso tema, o tema que nos foi proposto, é a unificação. Mas, recordemos, queridos irmãos, a data de 31 de março de 1869. Naquela manhã gris, em Paris, estava, e a data é evocativa da imortalidade, estava o nosso codificador sentado na sua mesa de trabalho, quando bateram a porta de sua residência. O Monsieur Allan Kardec, futuramente, o Little Delisate Rivaio, Allan Kardec, abriu a porta e ali estava um rapazinho que estava entregando o último volume da Revista Espírita, composta por 12 volumes, 12º. O professor Ivail tomou o volume, olhou e teve uma emoção muito forte. Era a sensação do dever cumprido. Já havia codificado a doutrina, já havia divulgado através das suas viagens, já havia fundado a sociedade, a primeira centro espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele, tomado de uma emoção, agradece ao rapazinho, despede o rapazinho e vai em direção à sua mesa de trabalho. Mas neste momento ele sente uma tontura e ele então apoia-se na mesa. E ao apoiar-se na mesa, ele rodopiou sobre os calcanhares e cai. Um filete de sangue escorre da boca. Era um aneurisma que havia rompido. Aos gritos da empregada, Alexandre Delany, que se encontrava no primeiro andar, sobe até aquele onde se encontrava o codificador, abaixa-se, aplica-lhe o magnetismo. Mas era tarde demais. O pássaro de luz havia rompido as suas algemas. Desencarnado então naquela manhã gris de 31 de março de 1869 e pelo Little Delisate Rivaio, Allan Kardec. Dali a poucos instantes, chega então a Madame Rivaio, ou Rivaio. Ela estava na feira livre. Ela chega. Evidentemente que ela foi uma surpresa ao ver o codificador naquela situação. Mas, com a ajuda de Alexandre Delany e outros companheiros, o corpo, agora inerte, é arrastado para a sua sala de reuniões, onde é colocado sobre um tapete vermelho que ali existia, e suas pantufas são colocadas ao lado do corpo. Ora, quando, evidentemente que foi providenciado os funerais do codificador, dentro dos protocolos da época, Paris. E mais tarde nós vamos vislumbrar o cortejo funeral pelas ruas de Paris. À frente, o cabo mortuário. Atrás, a esposa do codificador e a diretoria da sociedade. Posteriormente, os médiuns. E mais atrás, por último, o povo. Os comerciantes de Paris, sabendo de quem se tratava do eminente professor Rivaio, cerram as portas do seu comércio, em respeito. Aquele cortejo então chega ao cemitério de Montmartre, mais tarde transferido o corpo para, como hoje, o cemitério de Père Lachaise. E lá, segundo os protocolos da época, fala o vice-presidente da Sociedade Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Michel Laurent. Alguém é nomeado para falar em nome da viúva. E, por fim, toma a palavra Camille Flammarion, o maior astrônomo físico da época. Contava Flammarion com 31 anos. Ele faz um lindo discurso. E lá pelas tantas, evocando o conhecimento dos raios infravermelhos e ultravioletos, que já eram conhecidos na época, Camille diz: assim como existem os raios infravermelhos e ultravioletos que não vemos, sabemos que tu, mestre, estás aqui, embora não vejamos. As pessoas choram suavemente. Encerrado
a cerimônia funeral, a multidão se dispersa e mais tarde, à noite, é feita uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ao final, para a surpresa de todos, o mestre se manifesta, trazido pelo Espírito Antônio de Pádua, e depois de contar quem o havia recebido no plano espiritual, ele diz essas inesquecíveis palavras aos membros que ali estavam, especialmente ao vice-presidente, porque ele era o presidente, o vice-presidente Michel Lohan. Zelai pelo bem e pela verdade. Zelai pelo bem e pela verdade. Vejam, irmãos, o codificador estava preocupado não com o corpo da doutrina, porque a doutrina já estava codificada, já estava pronta, né? Já estava organizada. Com o que ele estava preocupado? Ele sabia que, assim como acontece com todas as doutrinas filosóficas, científicas, religiosas da Terra, quando surge uma doutrina nova, surgem os seus profitentes, os seus seguidores, que deverão estudá-la e divulgá-la. Com o Espiritismo não seria diferente. Então ele estava preocupado o que as pessoas fariam com a doutrina. Estava preocupado, em última análise, com o movimento espírita que surgiria posteriormente. Que ali, em Paris, teve o miolo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas depois o movimento foi crescendo. Então, desde logo, já fazemos a distinção que nós vimos que alguns espíritas não fazem entre a doutrina espírita e o movimento espírita. A doutrina espírita é o conteúdo, é a mensagem que está consubstanciada ali nas 5 obras básicas da doutrina, chamado Pensamento Kardeciano. É a mensagem, é o conteúdo. Está acima dos homens porque é de origem divina e calcada nas leis naturais, logo indestrutível. Entretanto, o movimento espírita é formado por pessoas, por nós, cheio de imperfeições. Pessoas que se reúnem para estudá-la, para divulgá-la, para praticá-la. Ora, evidentemente, se o movimento espírita é formado por pessoas, será que ele tem problemas? Evidente que tem. Onde está o ser humano, ele carrega suas imperfeições e acaba imprimindo, acaba interferindo nos destinos do movimento espírita. E nós aqui, como integrantes do movimento espírita todos, a nossa responsabilidade é muito grande. Vejamos, em primeiro lugar, didaticamente, as características do movimento espírita, 2 características básicas. Primeiro, o movimento espírita é organizado. Tá? Nós temos aqui o centro espírita, depois a nível estadual, nós temos a federação, as federações estaduais, todos os estados do Brasil têm federação. A nível nacional, a FEB, Federação Espírita Brasileira, e a nível internacional, graças a Deus, um dia, temos a Conselho Espírita Internacional, formado pelos representantes dos órgãos federativos dos diversos países. Nem todos compõem, mas já tem uma boa, acredito, uns 42 já. Bem, então ele é organizado. Entretanto, o movimento, apesar de ser organizado, ele não é hierarquizado. Nós respeitamos as outras religiões, mas não temos chefes humanos dentro do movimento espírita. Não temos chefe. Se nós quisermos ter um chefe, vamos dizer assim, nosso chefe é o Cristo. Nós estamos trabalhando na Serra do Cristo. Cada trabalhador do movimento deve dedicar-se ao estudo, à divulgação, à sua maneira de fazê-lo, porém, sem estar sendo, vamos dizer, constrangido por uma chefia que vai lhe imprimir uma punição se ele não desempenhar a sua tarefa. Então, o movimento espírita é organizado, mas não temos chefes humanos, não temos uma hierarquia sacerdotal, mas ele é organizado. Ele cumpre normas, inclusive terrenas, normas legais, registros, etc., normas administrativas. Bem, nós fizemos um apanhado em razão do tempo. Nós queremos dizer que, além dessas características de ser organizado e não ser hierarquizado, nós temos que lavar a roupa suja em casa, estamos dentro do movimento espírita. Nosso movimento é cheio de problemas. É cheio de problemas. Pela razão que nós já colocamos atrás. A doutrina, é a mensagem, é o conteúdo, está acima dos outros, é calcado nas leis naturais, é indestrutível. O movimento espírita é frágil, porquanto composto pelas pessoas, pelas criaturas humanas.
Tá? Então, um dos problemas que o nosso movimento apresenta são as dissensões. Nós que nos criamos no movimento espíritas, mais velhos como eu, mais idosos, né, vão se lembrar que o nosso movimento teve fases assim, muito sérias de divisões. Eu me lembro quando eu era pequena, assim, não, tu é espírita, tu é ramatiziano ou não ramatiziano? O que é isso? Ramatiziano ou não ramatiziano? Ramatismo, que presta todo respeito, é um espírito espiritualista, mas não espírita. Depois surgiu assim, ó, o movimento espírita, os espíritos, tu é mustanguista ou não é mustanguista? Tá? Trazendo para dentro do movimento a doutrina de Rustain, né? Que sustenta aquele absurdo de que o corpo de Jesus era fluídico. O corpo de Jesus era de carne e osso, era biológico. Nossa, ele não veio instruir a lei, inclusive a lei biológica. Então, o corpo dele era de carne humana. Senão, o delírio, o sofrimento na cruz seria uma farsa. O corpo era fluídico e dor era carne. Tá? Então, nós espíritas não aceitamos o mustanguismo, que pega alguns espíritas ainda tem um resquício daquela época, mas já está praticamente vencido. Depois, modernamente, surgiu os religiosos e os religiosos. Né? Lá pela sendo alguém mal inspirado, sintonizado com as trevas, no Rio de Janeiro, resolveu criar como se criasse uma doutrina dele, o pensamento dele são pontos de vista, desde a imperfeição humana, colocar pontos de vista como fosse da doutrina. E dizer, não, o espiritismo não é religião. O espiritismo é só ciência, é só filosofia, não é religião. O que foi, ao longo do tempo, retificado pelos espíritos, pela espiritualidade maior, por Bezerra de Menezes, por Emmanuel, por Joana de Ângeles e outros espíritos luminares que deixaram bem claro que o espiritismo é religião. E como religião, ele revive os ensinamentos de Jesus. Está lá na obra, numa das obras de Kardec, que o espiritismo não trouxe nenhuma moral nova. Ele reviveu os ensinamentos de Jesus. E Kardec pergunta às entidades, mas por quê? Porque por uma razão simples, de que não existe uma moral mais elevada que a moral do Cristo. Então, reviveu a moral do Cristo. Então, são as dissensões, fruto da imperfeição humana, e também disputa de poder. Eu já assisti nesse longo, dá para escrever vários manuais, mas eu acho que o mal não deve ser divulgado, apenas a gente fala só para a gente não cair nessa situação. Muitas vezes o movimento foi utilizado para disputa de poder. Nós já assistimos dentro das casas eleições tumultuadíssimas, disputas tumultuadas em busca de um cargo dentro da sociedade, como se o cargo melhorasse a gente. O cargo é como uma roupa, hoje eu estou com uma, amanhã eu estou com outra. O cargo não melhora ninguém. Ter cargo, dentro do cargo está embutido o quê? O encargo, a tarefa. E a tarefa do movimento independe de cargo. Todos estamos trabalhando da causa. O cargo, a nomenclatura de cargo, diretoria, presidente, tesouraria, etc., são necessidades de ordem legal, de iniciativa que a lei exige. Alguém tem que responder perante a lei humana, pelaquela entidade, pelaquela sociedade. Mas ele não melhora ninguém. Então essas disputas de cargo, essas brigas por cargo homéricas, tá? No interior tiver que chamar a polícia. Tá? Porque dois candidatos se atrapalham. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? É o que eu estou dizendo, é a imperfeição, a fragilidade nossa. Não é o fato de sermos espíritas que somos melhores que os outros, nós discutimos as mesmas coisas. Porque nós estamos no espiritismo porque os santos não precisam de remédio. Então nós somos doentes, muito doentes da alma. Bem, agora, o plano espiritual nunca nos abandonou. O plano espiritual superior sob o comando de Jesus, que tem várias equipes, né, dentre as quais nós citamos o que coordenou a codificação kardeciana, que é o Espírito de Verdade, que não é um espírito só, é um conjunto de espíritos coordenados por Jesus. Enquanto o professor Hipólito organizava aqui didaticamente a doutrina, o plano espiritual inspirava aos médiuns, porque Kardec, a doutrina não é humana, não é da sua cabeça, veio do plano espiritual superior. Ele apenas deu um tratamento científico, porque século XIX era o século do cientificismo, então ele passou todas aquelas verdades pelo método científico
e organizou em obras. Por isso que, para ser codificador da doutrina, tinha que ter, além do espírito científico, tinha que ter uma formação pedagógica didática. Vocês veem, as obras básicas são didaticamente organizadas. O livro dos Espíritos é a base. Ele divide-se em 4 partes. O lançamento é a base, uma base dessa casa aqui. Depois daquelas partes, desdobraram as outras 4. O livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis, que são desdobramentos daquela base que é o livro dos Espíritos. Então a doutrina espírita está consubstanciada nessas obras. A unidade doutrinária está nas obras. Então, o mundo espiritual, vendo essa confusão toda, certo? Como diz uma amiga minha, certo? O mundo espiritual, mas como briga essa gente, né? Por que brigam tanto? Então, começou a inspirar aqueles mais sintonizados com a ideia da unificação do movimento espírita. Era, seguramente, o que o nosso codificador também sonhava, unificação. E de que compõe essa unificação? De 2 coisas. Primeiro, a união. A unificação passa pela união, mas ela não é só a união. Ela passa pela união dos espíritos. E André Luiz nos diz que, André Luiz espírita, desencarnado, tem 2 aqui, né? André Luiz nos diz o seguinte, um dia ele chega lá, né? André Luiz nos diz que o espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Então, nós, espíritas, nós devemos buscar a união, porque os irmãos não te convidam. Se eu colocar uma vara aqui sobre essa mesa, vem um aqui, com algum esforço quebra. Um forçudo aí, musculoso. Vem, boto mais uma, já é mais difícil, mas talvez consiga. E vou indo. Quando eu botar um feixe de vara aqui para quebrar, mas é impossível. Então, a união nos dá resistência. Resistência não só contra os ataques do mundo encarnado, quanto aos ataques do mundo desencarnado. Então, é necessário que nos unamos. Aqui a UD é um sentido de união. Tá? O conselho espírita é um sentido, mas não basta só isso. Nos unir e nos amarmos. Às vezes a gente se une por questão de planejamento, mas é necessário que nós façamos vários encontros para que nós conversemos, conheçamos a realidade daquela casa, troquemos ideia, experiência, tal casa faz tal coisa, eu queria saber como é que não é. Então, para que haja uma verdadeira fraternidade entre os espíritas, a família espírita, sempre, não só nos dias de trabalho. A família espírita precisa se unir para que haja a unificação. E outro requisito é o estudo da doutrina. Bom, isso aí é bravo. O estudo da doutrina. Muitos de nós espíritas, o movimento espírita cresce cada vez mais, estudamos a doutrina, mas não estudamos como deveríamos. Estudamos por cima, quando a doutrina é profunda. E saímos a divulgar o nosso pensamento. Então são pontos de vista, não é a doutrina que eu estou divulgando, não é o conteúdo, não é a mensagem, são pontos de vista individuais. Por quê? Quando a gente não tem o conteúdo, a gente na hora, a gente diz aquilo que tem. Então, é preciso que a doutrina, meus irmãos, seja divulgada nas bases em que foi codificada. Por exemplo, para tornar mais claro, um dos postulados da doutrina, reencarnação. Reencarnação, não ressurreição. Reencarnação. Ora, se eu ouvir uma palestra aqui, se nós ouvirmos uma palestra aqui sobre reencarnação e ouvirmos lá no centro espírita, lá em Caximbinha, tá? Ou ouvimos lá no Paraná, em qualquer lugar, a essência tem que ser a mesma. As palavras podem ser diferentes, porque as palavras são vestiduras da ideia, mas a essência, o conteúdo, tem que ser o mesmo. Eu não posso, como já vi muita gente trocando em palestra, reencarnação por ressurreição. O Espiritismo não aceita a ressurreição. A ressurreição seria literalmente o retorno do espírito para o mesmo corpo. É impossível cientificamente. O corpo já está morto, já está devolvendo para a natureza seus elementos químicos, físicos, biológicos, né? Tá? Então, é necessário isso. Qualquer conceito, qualquer princípio que eu pregar da doutrina, eles têm que estar de acordo com o conteúdo, com a mensagem do corpo doutrinário, da doutrina, que tem tríplice aspecto. É filosofia, é ciência e é religião. Então, meus irmãos, a unificação depende de 2 requisitos: união e estudo da doutrina. Por isso que o mundo espiritual também, desde Kardec, olha só, encontramos nas obras póstumas uma advertência, né? Uma verdadeira advertência. Nós nos lembramos de que nós precisamos com urgência,
manter um curso de estudo. Kardec está lá nas obras próximas. A obras próximas, como o nome diz, foi publicada depois, foram anotações de Kardec publicadas depois do seu desencarne, sob a coordenação da Madame Rivail. Então Kardec diz assim nas obras próximas: é necessário um curso regular de espiritismo, sendo professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Por isso que a espiritualidade, os mensageiros divinos coordenados por Jesus, inspiraram inicialmente aqui no Rio Grande do Sul o ESD. ESD quer dizer Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O ESD nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Depois foi exportado para a Federação Espírita Brasileira e hoje é conhecido em todo o país. Surgiram outros programas, mas buscando isso, um estudo organizado, um estudo sério, contínuo da doutrina espírita. Desculpa. Por quê? Porque é uma doutrina profunda. Se nós estudarmos superficialmente, o que vai acontecer conosco? Nós vamos acabar difundindo não a mensagem, não o conteúdo, mas os nossos pontos de vista. E está cheio de espírita dando o seu ponto de vista, é claro. E às vezes a pessoa que está na plateia, o estudioso da doutrina, ela consegue fazer essa separação, isso é coisa dele, né? Isso aí é. Mas aquele que está iniciando, e quando nós abrimos as portas na sessão doutrinária, é público, pode vir quem quer. Não é verdade? Pode vir quem quer. Eu estive por 6 vezes lá em Uberaba, junto ao nosso irmão Chico, 6 oportunidades, e cansamos de ver artistas da Globo que não tem nada a ver com os espíritos. Lá assistindo a palestra, primeiro tinha palestra, 12 companheiros tomavam a palavra, era aberto no Evangelho, e 12 companheiros comentavam aquele mesmo trecho, dando o seu colorido emocional, certo, tá? E depois, então, na segunda parte, que tinha as mensagens psicografadas pelo nosso Chico. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu vi muitos padres, freiras, tomando passe, entrando no seu espírito, tomando passe. Vai dormir? Não, vai-te embora, não é espírito? Não, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E a doutrina não é só para uma meia dúzia, a doutrina espírita é para a terra. O consolador prometido é para a terra. E o Chico várias vezes disse que o movimento estava concentrado muito nas cidades, na parte urbana, que era necessário levar a mensagem à zona rural. Que Uberaba tinha uma grande zona rural, e nós mesmos participamos daquela pregação chamada pregação do abacateiro, que é bem distante da sociedade, uma espécie de uma vila, onde o Chico ali pregava para aquela multidão o Evangelho e distribuía aquilo que a sociedade recebia, os bens materiais, a parte assistencial, os moços lá distribuíam os mantimentos, etc. Então, na pregação do abacateiro, eu me recordo, eu quero contar uma passagem para aliviar um pouco o peso do conteúdo, porque a nossa consciência deve estar nos martirizando, né? A mim está martirizando. Bom, certa vez chegamos lá e fomos direto lá para a pregação do abacateiro, dado o horário que chegou lá no avião, não dava tempo de ir na sociedade, então fomos direto lá para a pregação do abacateiro. Aquela multidão, aquela pobreza, aquilo é pobreza. Olha, as vilas do Rio, como é que chama? Favela do Rio de Janeiro ficam mansões de luxo. Quanto mais lá para cima, parece que a pobreza é maior. Então, aquela pobreza, aquele monte de gente, tudo sentado assim na grama, não tinha cadeira, não tinha nada. Tinha um caixote improvisado na cadeira, onde o Chico então lia o Evangelho e comentava. Umas 15 para as 3 mais ou menos, eu vi um certo burburinho de pessoas, simplesmente porque um cachorrinho, todo sarmento, sarmoso, não sei como é que se diz, entrou ali no meio da multidão. E as pessoas começaram a se arrepiar todos. Um espantava, outro dava um pontapé, né? Outro pegava um pedaço de pau, outro corria, sério, o cachorro voltava. E espantava e o cachorro voltava, Quando aquela luta ali com o animal, quando chegou às 3 horas, chegou o Chico. Chegou 3 horas em ponto, o Chico era uma disciplina assim, militar. Sentou, abriu o Evangelho, fez uma peça, mas quando ele olhou, ele passeava o olhar sobre a multidão, o Chico abre os braços. E quem salta no colo do Chico? O cachorro. O Chico começa a caminhar e a atravessar o cachorro. O nosso tudo, ó. A nossa barba, que eles tinham barba, caiu. Quem não tinha, a barba fluídica caiu. Tá? Bem, então, o Chico não só estudava, porque o Chico
todos os dias ele estudava as obras básicas. Ele pegava o livro do Espírito, uma pergunta, duas perguntas, de acordo com o tempo. Outro dia ele seguia, depois pegava o Espírito, ele ia para o livro dos médios, e assim passou a encarnação inteira. Quem pensar que o Chico não estudava diariamente as obras, várias voltas ele fez pelas obras básicas. E praticava. Porque o Chico, muita gente diz assim, o Chico ficou famoso por ser médico. Não foi por ser médico. Médico tem tudo que é lugar, até no hospício tem médico. Perturbado, mas tem. Chico ficou famoso por ser bom. Um homem, legitimamente um homem bom, à luz do Evangelho, conforme estava o homem de bem. Num dos capítulos do Evangelho, o homem de bem. Ele desenvolveu muito mais que nossas virtudes, por isso ele estava num patamar bem elevado. Então, nós queremos, passando para outro assunto, dizer o seguinte, meus irmãos, é necessário o estudo. Então, o ESG foi a inspiração do ESG, o estudo sistematizado da doutrina, como estávamos falando, começou aqui no Rio Grande do Sul, sob a inspiração dessas palavras de Allan Kardec, que pede em obras póstumas um curso regular de Espiritismo, para alimentar o estudo sério da doutrina. Mas ele permitiu, o nosso mestre, que viessem outras mensagens. A primeira mensagem que veio, falando sobre um dos itens da unificação, que é a união, foi a de Emmanuel. Emmanuel comentando uma parte, na pelas tantas ele diz, e Allan Kardec, explanando sobre a conveniência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente no item 334 do capítulo 29 do Livro dos Espíritos, que esses grupos de estudo, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar desde já o núcleo da grande família espírita, que um dia consociará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então é necessário que nós, espíritas, nos visitemos, que nós troquemos ideia, que nós nos aproximemos, nos amemos, para dar início, nós damos início a grande, sabe lá se não vai nascer no Rio Grande do Sul essa mentalidade generalizada da grande família espírita. E Bezerra de Menezes deu uma outra mensagem, falando então sobre o segundo item que eu falei, a necessidade do estudo. Então ele diz assim, mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. E, se possível, estabelecermos em cada lugar, ou em nome do Espiritismo, apareça, por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Evangelho de Jesus. Então, cada núcleo, mesmo que seja pequeno, simples, certa ocasião eu fui com a Federação de uma Sociedade Espírita, eu não esqueço porque foi a mais pobre que eu conheci materialmente falando, né? Era só uma peça, o chão era batido, lá em Itaqui, fronteira, era batido, chão batido, uma mesa assim, um banco aqui, de maneira que uma mesa estreita, a gente sentava, o joelho da gente quase que encostava no irmão da frente. Bem, aquela sociedade, quando o presidente, um homem, a gente usa dizer o homem da roça, com as mãos carejadas, ele levantou-se, estava o presidente da federação, a Cecília Rocha, das leitoras e nós, e ele fez o Pai Nosso, prece. Era uma coisa sublime, era uma coisa assim, da pureza de sentimento com que aquele homem simples ligou-se à espiritualidade. Uma visão mediúnica teve a nossa irmã Cecília, que era médium clarividente. As paredes daquele centro espírita como se saíssem, como se alargassem. E ali foi visto como um desdobramento daquele centro espírita no mundo espiritual. E os mensageiros dando cobertura intensa, de intensa luz constante àquele grupo. Pequeno, simples, mas havia a intenção do estudo, da divulgação e da prática do Evangelho. Bem, então, meus irmãos, vamos então atentar para isso. Unificação, essa é a meta. Unificar significa unir e estudar. Unir a família espírita pelos laços da verdadeira fraternidade, e o Evangelho nos dá material para isso, e estudar a doutrina, para que possamos preservar a unidade doutrinária. Ao encerrar, nós temos
que horas nós temos? Faltam 5 minutos, né? 10 para as 11, nós temos que encerrar. Queridos irmãos, ao encerrarmos essa nós que não temos a pretensão de cansar os irmãos nem de esgotar o tema, nós esperamos que os irmãos tenham compreendido bem o que significa a unificação e que é um processo urgente. A espiritualidade, sob a égide de Jesus, nunca nos deixou desamparado, e não seria agora. Nesta época de transição planetária, e a época de transição planetária ela é caracterizada por conflitos, existem muitos crimes na Terra, existem muitas famílias em desintegração, existe muita violência, existe corrupção, existe uma série de coisas. Mas nós, os trabalhadores da Seara de Jesus, o movimento espírita, é um setor da Seara de Jesus, porque nós vamos dizer que só nós espíritos trabalhamos o bem, mas é um setor da Seara do Mestre. Nós devemos buscar inicialmente a sintonia com a espiritualidade maior, que nunca nos amparou. O que falta em nós é ligar a tomada, é sintonizar. Porque nós sabemos que essa fase, como diz, transição é passageira. É natural, porque conforme nos explica o Espírito Emmanuel, nessa fase de transição, reencarnam muitos espíritos que vêm lá do umbral, espíritos muito endividados do passado, e que estão tendo quase como uma última oportunidade antes de haver aquela divisão, aquela seleção, né, para que a Terra seja promovida ao mundo de regeneração, e aqueles espíritos que não acompanharem essa evolução serão deportados, vamos dizer, para o mundo de acordo com o seu grau de evolução, o mundo mais permitido. Então, meus irmãos, essa ventania toda da violência, do crime, da corrupção, da agressão, em todos os sentidos, das guerras, existem muitas guerras no planeta, internas, isso tudo, essa ventania não deve nos derrubar. Vamos permanecer de pé, porque isso vai passar. Mas o nosso testemunho não é amanhã, é agora. Que não pense que só aqueles antigos cristãos, na época do cristianismo nascente, só aqueles lá que foram chamados a testemunho, foram jogados aos leões, né? Foram devorados pelos leões, corajosos em nome de um ideal maior, ou seja, o ideal de servir a Jesus. Nós também somos servidores de Jesus. Nós somos, como está lá no Evangelho, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Da última hora, nessa fase planetária. E nós temos toda a cobertura da espiritualidade maior, como dissemos, sob o comando desse embaixador divino que um dia esteve à Terra, chamado Jesus. Nós queremos dizer aos irmãos que muitas vezes nós nos sentimos desanimados, porque são tantos os obstáculos, mas também são muitas facilidades. Aqueles cristãos não tinham amparo de ordenamento jurídico, de liberdade religiosa, que hoje nós temos no país. A Constituição assegura a liberdade religiosa. Então nós podemos divulgar, nós podemos espalhar, mas não vamos ser presos por isso. Nós temos uma evolução no ordenamento jurídico brasileiro que permite isso, em que pese as suas imperfeições, mas permite a liberdade religiosa. Então não temamos, como diz aí no Evangelho, ide e pregai. Por isso, queridos irmãos, nós, ao encerrarmos a nossa despretensiosa exposição em torno dessa necessidade urgente, que eu peço que cada um reflita ao ouvir como poderia agir pessoalmente em benefício da unificação como membro da família espírita, nós queremos relembrar então e buscar forças neste momento lá no testemunho dos primeiros cristãos, que enfrentaram tudo que é espécie de agruras, de dor, de sofrimento, para testemunhar a sua fidelidade a Jesus. Eram defensores do bem e da verdade que passaram por um testemunho redentor. Defensores do bem e da verdade, fiéis discípulos do Evangelho, se dirigem para a arena, fisionomia calma, serena, um testemunho redentor. Figuras da cristandade, num sacrifício tão pungente, não vacilam, seguem em frente. Vibram puras emoções, seus corpos entregam os leões do coração a Jesus. Ante a turba sanguinária, numa atitude comovente, entoam hinos de amor, dando graças ao Senhor pelo ensejo de servir. Mártires da Boa Nova, que há pouco estavam em prova,
chega aos planos invisíveis como aves já libertas, e numa alegria indizível, por servir ao Nazareno, de longe divisa a figura do Mestre meio e sereno. Que Jesus ampare a todos nós e que nós possamos sair daqui imbuídos pelo ideal sublime de servir a causa de Jesus, servir a doutrina espírita, a sua divulgação, a sua prática, o seu estudo, que é essa doutrina sublime, o Consolador, prometido por Jesus há 2000 anos. Muita paz a todos, muito obrigada pela atenção.